Oi, galera, eu sou o Rodrigo Deller. Oi, pessoal, sou Juliana Cury, seja bem-vindo em Físio. Estamos aqui gravando com uma querida chamada Natália. Natália Presente Xavier. Natália pra gente, Rodrigo. Eu vou apresentar, vamos do começo então, né? O pouco que eu conheço e o pouco que a gente... Pouco não, né? Acho que já faz um pouquinho. Faz um pouco mais, enfim, deixa lá. Natália foi nossa aluna da faculdade. Vamos começar dali. Né? Daí a gente sempre teve esse contato mais próximo, mesmo trabalhando em clínicas diferentes, a gente sempre trocou ideia. E, de repente, estávamos trabalhando juntos aqui já fazem 3 anos. Isso. Aí o resto a Natália fala. Natália, se apresenta. Então, eu sou a Natália. Eu trabalho na clínica aqui do Rodrigo, junto com a Juliana também, Fisiodeller. Eu trabalho na área de RPG, RPI e ortopedia também. Né? Então, nós nos conhecemos lá na faculdade, foram meus professores. A Juliana eu conheci primeiro, porque o Rodrigo me deu aula só no estágio. Verdade. E no estágio a gente teve, o último ano, a gente teve um pouquinho mais de contato. E depois eu fui... me formei, fui trabalhar, mas mesmo assim a gente mantinha um contato, porque eu tinha algumas dúvidas. E o professor, a gente tirava algumas dúvidas, compartilhava algumas coisas e fui crescendo, fazendo alguns cursos também. Né? Alguns, quase todos que você deu. E outros, muitos E outros. outros. E agora estou aqui trabalhando junto com vocês. Legal. E partilhando um pouquinho, né, da nossa rotina e de tudo. Vamos fazer a pergunta clássica para ela? Como que você chegou na físio? Essa é a pergunta clássica. Precisamos Como saber. eu cheguei Ou na... como a fisioterapia chegou em você, não sei. Pode ser o inverso, Eu acho que é a fisioterapia que chegou em mim, porque quando eu terminei o ensino médio, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? E eu não fazia ideia do que eu queria. Aos alunos do ensino médio, essa é a pergunta clássica. O que eu vou fazer na minha vida? O resto da minha vida, né? Porque essa pergunta que o que você vai fazer o resto da sua vida? Mas aí depois a gente descobre que não é assim. Não. Mas tudo bem, naquela época era assim. E aí eu fui procurar todos os cursos de ensino superior que tinha aqui em Dourados. E eu pesquisei cada um deles. E eu li o que cada um fazia, todas as áreas que cada um atuava. Eu fiz um mega estudo. E eu gostei muito da fisioterapia. Eu nunca tive contato com fisioterapeuta antes. Eu nunca tinha visto a fisioterapia. Nunca. Não sabia nem como funcionava. Eu não direito. sabia nem como funcionava, não sabia nada. E eu fui só pesquisando. E eu, nossa, gostei muito. Assim, O que você me encontrou apaixonei. de informação quando você pesquisou assim? Você lembra? Lembro um pouco, assim, era muito contato com o paciente. É muito diferente do que eu vi e do que eu sei que é agora. Sim, assim. óbvio. Mas era muito, eu lembro até das imagens que eu via, com imagem muito fotográfica, assim, eu lembro das imagens que eu vi das pessoas cuidando do paciente. Então, esse fato de cuidar foi o que mais, assim, me apaixonou. Porque eu sempre quis ter contato com as pessoas. Sim. E eu via a fisioterapia como cuidar das pessoas. Então, foi isso que me apaixonou, assim. Aí, a medicina eu não gostava, então... Só que onde você achou essas informações? Na internet, né? Na minha Já era época da já tinha fase da internet. internet. Era internet de escada, mas tinha. A gente pesquisava da meia-noite Às até 6 da às 6 da manhã, Entendi. né? Então, mas ainda Passei dava por para isso. pesquisar. Não tinha WhatsApp, né? Então não tinha celular com internet, era só a internet E você só da pensou em meia-noite. fazer curso aqui em Dourados? A sua Só em Dourados. possibilidade era estudar aqui? Era a minha possibilidade, era o que eu queria mesmo. Eu não queria morar longe dos meus pais e eles moravam aqui, então foi o que eu quis mesmo. Então eu falei, não, eu quero estudar perto dos meus pais, então foi a minha decisão. E aí eu busquei todos. E eu lembro que eu prestei o vestibular bem aleatório, assim. Foi fisioterapia, psicologia e gestão ambiental. Gestão ambiental. A psicologia ali, né? A psicologia ainda vai. Beleza. Ainda assim, né? Uma área correlata, faz parte da equipe, Mas né? a Gestão ambiental. E eu passei em todos. Aí eu falei, e agora o que eu vou fazer? Toca os 3 e vê o que dá, né? Eu passei em todos. Aí depois que eu passei, eu falei... E aí, gestão ambiental era na FGD, né? E aí eu falei, nossa, não paga. Não paga, né? Nossa. E agora? Mas aí eu falei, não, vai pra fisioterapia. E foi tudo uma providência, assim. Eu fui conseguir pagar as primeiras mensalidades, aí depois eu ganhei bolsa 100%. Eu falei, então acho que eu tô no caminho certo. Deus ajudou, então é aqui mesmo. As coisas foram caminhando, né? Foram caminhando. E assim, eu tive a certeza que era fisioterapia mesmo na primeira semana, que tem aquela toda
os acolhimento, calouros, né? Dos Aquele calouros. acolhimento e tal. E eu lembro que entrou alguns pacientes da clínica Que e ano eles que falaram. você entrou? Eu entrei em 2012. Foi quando a gente fez aquele receptivo dentro da clínica, que ficou Foi. todo mundo no ginásio. Foi. Acho que eu Que me aí teve lembro o Marquinhos, disso. teve o Ademir, aí a coordenadora era a Thaís, se eu não me engano, aí teve todo um momento lá, foi muito emocionante, todo mundo chorou. Acho que Já eu é de lembro propósito, né? Isso é, eu falei assim, aqui isso é com um propósito, não é Não é de de propósito. É E eu, com eu propósito. observo muitos detalhes, assim. Eu lembro que na minha formatura terceiro ano, a gente fez uma formatura mega, assim, sabe? E na formatura terceiro ano, eu escolhi uma música para entrar. E eu não conhecia essa música. Eu fui pesquisar uma música para entrar na formatura. Sim. E foi uma música, assim, que nem é muito conhecida e tal. E quando foi nessa semana da fisioterapia, que a gente iniciou ali o curso, eles tocaram essa mesma música. Olha só. Aí eu falei, eu não acredito muito em coincidência, né? Então eu falei assim, isso não é uma coisa, eu acredito muito na providência. Então eu falei, isso é um sinal. Então é aqui mesmo. Acho que eu tô no lugar certo, né? Sim, e aí eu fui me apaixonando, assim, cada matéria, né? Anatomia ali, primeiro ano, fisioterapia coletiva. E aí eu fui me apaixonando cada matéria. Tanto é que eu me formei, eu falei, o que eu vou fazer? Não sei, Tem porque eu que gostava de escolher tudo. um caminho Eu agora, gosto né? de tudo. Como é que você se colocava na sala de aula? Assim, você terminou o ensino médio e já foi para a faculdade, então Sim. foi bem pertinho, né? Você não teve experiências com outras formações, por exemplo, como a Emily, né, que a gente entrevistou, enfim. Mas como que você via assim esse receptivo dentro da faculdade, as matérias? Você lembra assim de como que era esse primeiro ano? Porque às vezes o que acontece é que o aluno às vezes chega no primeiro ano, tipo, eu ouvi falar, vi alguém fazendo fisioterapia, chega lá e não sabe muito bem o que é. Por isso que o propósito desse acolhimento da primeira semana é mostrar um pouco, não um pouco, um pedacinho, mas para cativar um pouco o coração, né, das pessoas que às vezes estão com dúvida. O propósito também é esse, né? Mostrar isso, mostrar o paciente falando, sempre que é possível a gente faz, né, essas coisas. Mas como que você interagiu com as matérias assim no começo? Eu sempre fui muito focada, assim. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar. Então, não foi muita dificuldade para mim. Então, quando eu entrei na faculdade, o meu maior desafio era que eu não conhecia ninguém. E eu era muito tímida. Então, né, tem essa pequena barreira. Pessoa tímida que canta, né? Depois a gente vai falar disso. Exato. A gente vai falar disso depois, né? Mas a Adoro esse faculdade tipo de me pessoa ajudou a que desenvolver tímida. isso. Tá vendo? Tá vendo? E aí, no primeiro dia de aula, eu lembro, assim, perfeitamente, que eu sentei na minha cadeira lá no cantinho, só eu fiquei olhando, eu sou muito observadora também. E aí eu fiquei olhando cada pessoa que entrava, o jeito de cada pessoa, como a pessoa conversava, se eu vi se ela era mais focada, se ela queria mais conversar, e aí eu fui observando. Na primeira semana de aula, foi aquela introdução, né? Como que o que a gente vai estudar, né? E vai dando só aquela introdução. E eu ficava observando as pessoas, para mim ver com quem eu poderia me aproximar, que ia me ajudar na faculdade. E eu sou muito observadora. E eu sou assim, se eu gosto, eu vejo que aquela pessoa é uma pessoa bacana, eu quero me aproximar dela porque eu sei que a gente vai crescer junto. Então, eu ficava observando e a partir do momento que eu encontrei um grupo de amigos e eu fui conhecendo as matérias e aí eu fui observando o quê? Que tinha grupos... como que chama? Igual tem o de Parkinson, tem o de... Sim, os projetos de extensão. Projetos de extensões. E aí eu já comecei a entrar ali na clínica e procurar os projetos de extensões para me aproximar. Então, se eu não me engano, se foi no primeiro ou no segundo ano, eu já estava fazendo os projetos de extensões. Então, eu já comecei a ter contato com o paciente desde o comecinho da faculdade. Então, foi isso que fez eu me apaixonar, porque aí eu vi aquela teórica junto ali, falei, isso eu posso associar. Que agora, fazendo pós-graduação, já formada, a gente consegue associar muito o que a gente aprende em sala de aula já com os pacientes. Isso. Mas quando você entra na graduação, não. Você só vê a teórica e depois você vai ver a prática. Eu já conseguia viver isso desde o começo. Você aproveitou Isso essas ajuda oportunidades, muito, né? Porque o primeiro ano você não tem aquele contato com a prática da físio, né? Que é muito teórico também. Eu lembro que no primeiro ano, até foi a Juliana que me deu aula, no fisioterapia coletiva. Isso, na saúde coletiva. Saúde coletiva. E aí foi o primeiro projeto de aula assim, que nós tivemos que teria que ter contato com outras pessoas. E eu lembro que o meu projeto era sobre ergonomia.
eu não lembro o local da Unigran, assim, mas eu lembro, nossa, foi apaixonante. Nossa, que ergonomia, media e falava com as pessoas como se já fosse fisioterapeuta. Fisioterapia, o projeto é o Fisioterapia na Comunidade Unigran. Era lá dentro mesmo, né? lá Com dentro. o pessoal do... E aí eu já falava como se fosse fisioterapeuta. Eu falei, nossa, isso é o máximo. Porque nessa disciplina eles elaboram e executam, né? Tem, não é eles só fazem todo o processo. Todo o processo. Eles ficam meio pirados, mas eles fazem. Mas eu amava. Mas aprende, é bom. E como eu gostava muito de estudar, então, assim, fazer projeto e aprender, e escrever e ter que elaborar aquilo. E eu sempre era a cabeça do grupinho, né? Então, sempre estava à frente, fulano vai fazer isso. Isso era tímida. Ela era a gestora, líder do processo. E todo grupo tem. E é normal. Normal. Isso é ótimo. Maravilhoso. Sim. E assim, dentro dos projetos, né? Vamos lá pro primeiro ano. Você já começou a enxergar um caminho dentro da física. Era uma das possibilidades, ou algumas, de acordo com cada projeto. Teve algum que te chamou mais atenção? Foi esse, de repente? Do projeto de extensão? Não, todos eu gostei. Todos você gostou. Ela gostava de tudo mesmo, cara. Todos. Você fez o projeto de Parkinson, não fez? Fiz de Parkinson, fiz de espirometria. Ela fez o projeto de espirometria junto comigo. Sim. Tinha um grupinho bom, né? Tinha, A gente avaliava os pacientes. A gente chegou a fazer 2 reuniões científicas no grupo dela para discutir, não foi? As doenças crônicas não transmissíveis. Foram. O que teve mais tempo de participação foi o de Parkinson. Sim. Mas todos que eu participei, eu gostei. Não teve um assim, todos. Não, isso mostra muito assim, para qualquer área que você fosse escolher, possivelmente você executar com excelência, né? Porque você já gosta da profissão e não só da área. Porque muitas vezes a gente entra na faculdade com um certo caminho, né? Eu não posso ser esse padrão, a Juliana também não, mas assim, a gente entrou meio para conhecer. Mas algumas pessoas têm esse contato. A Mori veio, já tinha contato com a Orto, de repente já tinha outras experiências. Estava saindo para a Neuro e voltou depois. Justamente. A Emily, né, transitou por várias coisas e foi para uma área que não era que primeiro tinha pensado. Então, às vezes, isso também acontece ao longo da carreira. Sim, e tem gente que já entra conhecendo a fisioterapia e já tem um foco, né? Igual eu lembro da Poliana, que ela falou que ela entrou na fisioterapia e ela tinha certeza que ela queria respiratório. E ela foi desde o começo. E aí, toda a formação dela, ela estava focada no respiratório, se formou e foi para respiratório. Então, ela tinha certeza do que ela queria e seguiu e não mudou, assim, né? Então, tem todo tipo de gente. E tem que lidar com tudo isso, né? Porque nem sempre a gente tem essas afinidades com as disciplinas, né? Eu sempre falo sobre isso. E a gente ali como professor, né, Juliana, a gente fica naquela função de mostrar o amor naquilo que a gente faz. Né? Agora, se a pessoa também vai amar, é outra história. Mas... não precisa amar, mas tem que entender a importância, justamente. Eu sempre falo disso. Igual assim, bioestatística, né? Assim. Amor. Quem que te deu bioestatística? Não é Quem mal, me deu? Eu não lembro. É matéria que eu não gostava, né? Então, não lembro. Eu falo assim, normalmente a Solange ministra muitas disciplinas. A Solange já sabe. Tadinha do Sol. Sem querer. Sol, a gente te ama. Eu gosto de bioestatística, então não posso falar muito, né? Eu sou suspeita, eu gosto de matemática. Então eu que alguém faça pra mim. Eu também. Eu amo uma calculadora, amo alguém que faça assim, né? Fala assim, já pode fazer e entregar pronto. Olha, eu não sou muito bom na bioestatística, não. Eu prefiro que alguém faça. Eu também. Eu juro. Tá normal, tudo certo. Tá tudo tranquilo. É igual assim, se tem matéria que eu não gostei na faculdade, as que não eram da fisioterapia. As que não eram fisioterapia eu não gostava. Começou a gostar do curso no segundo ano, né? Não tinha anatomia no primeiro, né? Então... a anatomia já dá uma segurada boa, verdade. Agora conta pra mim assim, você fez a faculdade, como é que foi o estágio? O estágio foi um período, assim, único que jamais esquecerei, porque eu passei amor e ódio. Eu tive amor e ódio e amor dentro do estágio, então, assim... Tudo normal, né? Foi um período, assim, muito intenso para mim. Eu vivi intensamente o estágio, todos os atendimentos, todos os pacientes. Eu passei muita raiva... Normal. Porque tinha os projetos de seminário científico.
Então tinha que fazer Trabalho em os grupo. trabalhos em grupo. Eu amo meu O grupo, negócio mas em tem hora grupo. que eu amo um pouco menos, né? Não, o negócio em grupo eu não gostava de jeito nenhum. Por mim, se eu fizesse sozinha, eu tava feliz. Mas tinha que fazer em grupo. Sim. Nossa, eu lembro, eu chorava no estágio, né? Às vezes ela chegava chorando já. Ela entrava na sala dela pra arrumar as coisas e falava, ixi, cara. Eu falei assim, não, você tá alguma triste? coisa. Não, eu tô com ódio. Nossa, é um choro diferente, né? Isso O que eu me acontece. o que mais, assim, eu sofri mesmo foi os trabalhos em grupo. O resto, pra mim, assim, era uma coisa que eu podia me superar. Mas em grupo não tem como eu fazer pelo outro, né? Então, Sim. eu sofria com isso. Mas, Esse é assim, o desafio do trabalho em equipe, é esse. A gente não pode fazer o que é atribuição do outro e a gente tem que aprender a não sofrer muito e em exagero por isso, administrar E cada esse um sofrimento. tem um ritmo. Lidar com isso. Cada não, um tem eu um aprendi muito essa parte, assim, no estágio. Não em si do trabalho em grupo, mas eu sabia as minhas limitações, controlar as minhas emoções, né? Eu lembro que o Alex, quando ele dava atenção primária, e eu lembro que eu saía assim muito estressada, ele veio e falou comigo, falou assim: se você não aprender a controlar as suas emoções, você só vai sofrer. E aquilo ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo aquilo. E a partir, assim, eu fui começando a aprender. Então, assim, o estágio, você não aprende só em si a fisioterapia. Você se conhece, você aprende a lidar com as suas emoções de todos os picos possíveis, né? Todos os dias. Todos os dias. Então, é um paciente que não tem evolução, é um paciente que deu errado, é um paciente que deu muito certo, é um colega que você não se deu bem, você tinha preparado uma terapia, o paciente não veio, é uma frustração, é uma prova que você achou que você tinha ido bem, você foi mal, e assim vai. Então, é muita superação. O estágio, eu acho uma coisa muito importante dentro da faculdade. E, assim, eu fiquei muito triste das pessoas que não tiveram estágio, porque é muito importante. Sofre, né? E assim, o fato do estágio colocar isso, eu até brinco, é um preparatório para aquilo que você vai viver. É para a vida, sim. É a vida inteira. Sim. Você tem uma vida resumida em um ano ali, que você tem todas as emoções acontecendo. Todas. E os picos dela. Só que são várias pequenas situações curtas que muitas vezes a gente chega aqui, elas não são às vezes tão curtinhas. Né? E, às vezes Dura um período bem maior. Então tem vários pontos do estágio que eu acho interessante ser refletido. Sabe? O estágio simula Totalmente. muito bem o que a gente vai fazer no trabalho, no sentido de lidar com estes contextos, né? Ele tira você do ser aluno de sala de aula, né? Você passa do assim, de mais passivo para ativo. Isso, você não é mais um aluno de fisioterapia. Por isso que eu falo no final do ano, antes de chegar o ano do estágio, que em fevereiro, quando você começar o seu estágio, você não é aluno de fisioterapia. Você é o fisioterapeuta de todo e qualquer paciente que você tratar. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade, porque você é o terapeuta. Aquela família. Aí chega o começo do ano, já tá. Né? E eu acho que essa transição é brusca e intensa, não é, Nath? Sim, é muito intensa. Né? E ela é necessária. Não, necessário. E dependendo de onde você vai para o estágio, isso passa a ser mais intenso ou não, né? Sim, eu lembro que eu tinha muito medo do hospital. E qual foi o primeiro estágio que eu peguei? Lógico. Normalmente é Lógico. assim. Porque E não foi seria. o hospital, E aí eu terminei apaixonada pelo hospital, então... É assim, né? Eu sempre falo assim, o meu maior medo era começar na enfermaria de neuro, porque eu tinha medo da professora de neuro. Márcia, eu te amo, mas Eu tinha medo. eu tenho medo de você até hoje, porque eu tenho certeza que ela sabe alguma coisa que eu não sei, né? Então, é essa sensação que a gente tem. E neuro, para mim, a disciplina de neuro, o conteúdo de neuro era tudo muito nebuloso e difícil. Né? E o nosso estágio era por sorteio. A gente os nossos professores colocavam a gente numa sala, sorteava os grupos, então você tirava lá entendeu? Tinha um book. Então, os grupos eram formados por sorteio e a ordem dos estágios era por sorteio. Mas conta uma Enfermaria coisa pra de mim neuro agora. Foi o meu setor de estágio. primeiro? Foi o primeiro setor de estágio. A gente atrai. Agora, uma dúvida que não quer calar. Era sorteio mesmo ou não era? Lógico que é. Na minha época era sorteio também? Lógico. Nossa, eu sempre duvidei.
Bom, Eu sempre duvidei. Olha, a única coisa que eu acho que faz ajuste... existem ajustes por conta das pessoas que trabalham. E outra né? coisa, carro, isso né? existe. Se tem um que Às tem carro vezes, para poder... se não tem nenhum pode ser com ajustado, carro né? naquele grupo, às vezes você faz alguma troca por conta, por exemplo, ir para o hospital para HU, sabe? É porque sempre os grupinhos Existem ficavam separados, né? Mas se existem alguns problemas muito graves, a gente acaba separando um ou outro indivíduo. Isso pode ser feito ajustado. Mas isso ali na Unigram a gente faz esse ajuste carinhoso, sim. Não, mas eles dá são bem pra fazer. pontuais e normalmente é para esse ajuste de carona. Porque a gente, nunca é por... Eu sempre Porque a falava gente assim, não é tinha- possível. a gente tinha muito estágio fora. É, né? tinha bastante. Agora, na minha época, os ajustes, o sorteio era na frente de todo mundo. A gente participava do sorteio. Se a gente quisesse trocar de grupo ou de ordem de setor, a gente tinha que fazer um acordo em comum entre dois alunos, assinar um termo, enfim. Era assim que Nossa, fazia. era bem mais Nossa, tenso. né? Era assim. Enfim, funcionava Sim, até. claro. Mas não é que a gente atrai, eu acho que Deus prepara. Entendeu? Bota você lá logo para resolver Coloca no esse mais problema da difícil, sua que aí vida. depois... Resolve isso na sua vida. Coloca no mais difícil, porque depois fica Ó, tudo mais tranquilo. Eu lembro do meu estágio, o meu também foi respiratório, primeiro do ano. Só que a gente caiu no teu primeiro. Foi? Não, foi não, mentira. Foi fevereiro. dela primeiro. Foi antes do Depois carnaval. a gente foi pro hospital. E não era o meu pavor, mas era o do Michael, né? E eu fazia dupla com ele. E aí a gente caiu lá. Sim. Só que também, ao mesmo tempo, você entra com tanta... Talvez receio, mas também com aquela necessidade de se doar mais pro estágio, que você acaba aprendendo muito mais. Sim. Que foi o que aconteceu comigo lá na pediatria. Você presta GO. muito mais Na atenção, GO, você porque eu fica muito mais precisava- focado, porque você fala, meu Deus, isso aqui é uma coisa desconhecida pra mim e é uma coisa que eu tenho medo. Então você se focava bem mais e se empenhava bem mais naquilo. O medo de errar maior, né? Então, aí, eu falo assim, aquela parte boa do medo. É lógico. É aquela que te põe a Coloca resolver o problema, né? pra Ela é o fazer. que te move a ficar mais esperto. É, Né? e no último ano, assim, eu passei por muita coisa, porque era o ano. No ano seguinte eu ia casar. Então, assim, eu Já precisava. tava certinho. Já estava certinho. Então, assim, juntava um monte de coisa, um monte de emoção, porque eu não podia reprovar em nenhum estágio, porque ano que vem eu ia casar, então eu não podia continuar, eu tinha que estar trabalhando ano que vem, sabe? Então não podia ter essa possibilidade. Aí isso gerava um estresse mais a vida pessoal, e aí não podia reprovar de jeito nenhum, ia ficar naquele medo, naquele negócio, então. E depois, e vai arrumar emprego depois que se formar, não vai arrumar, vou ficar desempregada, era uma coisa muito louca. O estágio são muitas emoções São. mesmo, né? E o estágio te direcionou para sua área de especialidade ou você foi descobrir isso depois? Descobri depois. Não direcionou porque eu gostava de muita coisa. Eu sempre gostei. A Natália vivia todos os estágios com intensidade, intensidade. né? Todos com intensidade. Eu falava assim, eu posso trabalhar no hospital? Posso, gostei. Posso trabalhar na ortopedia? Posso, gostei. Posso trabalhar na neuro? Posso, eu gostei. Na GO, Na GO, gostei. Na respiratória, gostei. Então, bom. foi bem difícil, assim. Difícil não, porque eu estava aberta para tudo, né? A única coisa que eu não me identificava era dermato. Até Não, hoje, não. até hoje, não. Não. também tem uma é um área- nicho bem específico, né? Bem específico. Era o único. O resto, nossa, estava feliz. Podia trabalhar em qualquer lugar. Então, assim, na verdade, o que me focou um pouquinho mais para mim escolher minha área foram as aulas mesmo, durante a faculdade. Então, eu me apaixonei um pouquinho mais por essa coisa de postura, de ergonomia. Então, eu amo uma ergonomia, sabe? Arrumar a Tô cadeira até me ajeitando na bonitinha. cadeira aqui. Eu já tô perdido. Então, automaticamente, eu olho a postura das pessoas sem querer, sabe? Então, assim, essa parte de ergonomia sempre me chamou muita atenção. Eu sempre gostei de tudo, mas a ergonomia sempre me puxou, assim, a postura, a cinesioterapia, né? A fisioterapia pura, sempre me chamou muita atenção. Então, mas não foi no estágio em si. Foi durante a faculdade. Entendi. Durante a faculdade foi o que mais me chamava atenção, né? E aí, Mas- quando você saiu, você já foi buscar um curso nessa área? Quando eu saí, eu fiz o curso de terapia manual na coluna vertebral. Aí depois eu fiz de kinésio, eu acho, não lembro. De kinésio, e aí, um ano depois eu fui fazer o de RPG. Que aí, logo depois, quando eu me formei, eu já me casei. Eu me formei no final do ano, eu me casei em setembro do ano seguinte. E em outubro eu já engravidei.
Então, é depois Era que eu sonho ganhei. dela, ela queria muito Foi. essa Helena, né? E veio. Sim, e veio. Ela tá E com veio. quantos anos? 3. 3, passa rápido, hein? Passa. E aí, depois que eu ganhei ela, que aí eu falei, agora eu te focar de novo aqui. Ela tinha, acho que 7 meses, aí eu fiz o curso de RPG e RPI. O que é RPG RPI? Essa pergunta é sempre muito boa. Né? Porque Então, RPG é um termo mais conhecido. Sim. RPI, talvez não. Eu falo muito ainda RPG, porque se eu falar RPI, ninguém vai saber o que é. Assim, Se eu falar RPG, a pessoa associa. Então, aí eu sempre falo do RPG, mas eu atendo mais o RPG do que o RPG, né? O RPG é Reeducação Postural Global, então é aquela postura de ranzinha, levantar as pernas pro ar, que todo mundo já viu alguma vez. O alinhamento das cadeiras, né? A Sim. identificação, né? Identificação, né? E o RPI é o Equilíbrio Postural Integrado. Então, eu associo o RPG com algumas outras coisas. Então, a osteopatia craniana, as cadeias mesmo, as posturais, lateral, contralateral. Então, eu uso algumas outras posturas, as posturas analíticas, que é a postura de Brusquet. Uso mais a cinesioterapia, uso a terapia manual. Então, ela envolve outras coisas além do RPG em si. Outras ferramentas. Outras ferramentas. Por isso chama integrado. Integrado, exatamente. Entendi. E é legal, assim, ó, depois que eu conversei com a Natália sobre, né, o RPI, mais especificamente, abriu os olhos até para outras coisas dentro da osteo. Foi bem interessante, assim, porque como que dá para integrar bem esses sistemas na hora de reabilitar. Muito. Legal. É muito legal. A gente consegue reequilibrar bastante coisa, porque vê toda a parte visceral, né? Vê a parte de mobilidade mesmo em si, vê a parte craniana, vê a parte emocional, porque a gente vê a parte de comportamento. É isso porque que eu ia falar. nós trabalhamos a avaliação de comportamento, né? E através da postura da pessoa eu consigo observar qual o comportamento que ela tem na vida diária dela. E o comportamento ele influencia na postura. Né? Uma pessoa tímida, uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais espontânea, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais aberta. Então, influencia na postura. Então, dessa forma, como influencia, a gente consegue trabalhar em cima disso também. Então, é muito amplo, assim, a gente consegue trabalhar muita coisa e determinar muita coisa para o paciente e ele entender isso. Porque a gente entender é fácil para passar isso para o paciente. Então, nas avaliações, eu consigo mostrar isso para o paciente, eu desenho mesmo. Muito bom. Eu faço um desenho e consigo mostrar para ele o que gera, porque ele sente dor do lado direito, mas eu falo que a disfunção dele está do lado esquerdo. Pera, que negócio O que tá louco é acontecendo esse? aqui, né? Entendeu? Por que você fica mexendo na minha barriga? Minha barriga tá ali, ela não tá torta, minha barriga. Eu tô com dor no joelho. O que você tá fazendo na barriga ainda? Sai daí, né? Sai daí. Já escutei Bem muito isso, então. Então, eu consigo mostrar muito bem isso para o paciente. Eu sempre gosto de conversar muito. Tem vezes que eu fico 20 minutos conversando para mostrar muito bem isso para o paciente, ele entender como eu trabalho e ele entender que ele precisa de alguns comportamentos diferentes para ele melhorar também. Você consegue colocar essas ferramentas, né, de maneira a associar para aquele problema ser mais bem resolvido, né? O contribui. Não pega só a reeducação postural no sentido da parte músculo-esquelética, mas você trabalha outros elementos complementares. Isso. E eu sempre gosto de associar com alguma outra coisa. Então, depende do paciente, eu associo ele com uma musculação. Né? Eu peço, vamos lá fazer com personal, alguma coisa assim. Eu quero que você associe com uma leitura. Eu quero que você associe isso com uma caminhada no final da tarde. Então, eu gosto sempre de associar com alguma outra coisa. Simples que seja, mas através do comportamento dele eu vejo o que a gente pode associar para melhorar essa postura. Muito estresse no trabalho. Como a gente pode fazer para melhorar isso? Né? Então, eu sempre associo. Eu gosto de tirar foto, eu tiro muita foto. Tira foto do seu ambiente de trabalho, tira foto do seu sofá, tira foto... Então, eu tiro muita foto. Tudo. Tirar foto dormindo. Programa o celular, deixa filmando. Deixa filmando a noite inteira. Nossa, que bom. Entendi. Isso é interessante porque você acaba saindo um pouco do RPG clássico e conseguindo, por exemplo, avançar.
Porque o RPG clássico, né, o que eu conheço, também não tenho informação, mas você tem um limite também do trabalho. Você coloca outras ferramentas, você acaba abrangendo, né? Vocês que são aí da área da ortopedia podem me dizer como é que isso funciona. Até a gente tem a Karina, né? Uma colega nossa. Sim, a Karina. Que trabalha com RPG e o Pilates. Ela associa com o Pilates. É muito bacana. Também é muito legal. É um Muito trabalho legal. muito bacana que a Muito Karina bacana. faz. É muito legal. Vamos fazer Danilo Gentili, né? Karina, queremos você aqui. Verdade, a gente tem que pensar assim, ó. Muitas vezes o RPG clássico, né? Ele tem uma ferramenta e uma linha de raciocínio Sim. que você conseguiu incorporar também todas essas outras ferramentas, né? Sim. Você consegue, a partir da avaliação, já determinar quais ferramentas vai usar, ou você tem que ficar também reavaliando Ou é ao constantemente? longo do processo? Como é que funciona isso aí? É uma coisa bem... depende do paciente, assim, porque eu faço a avaliação inicial e aí eu bolo um tratamento para ele. Porque a gente tem a desconstrução do paciente e a construção do paciente. Então, eu chego lá, vejo todas as minhas avaliações, que demora bastante, porque tem bastante. Muitos itens lá, né? Aí eu coloco todo no desenho ali já, na hora do paciente, já faço o desenho bem explicativo, mostro para ele, ó, isso aqui são suas disfunções, né? Acontece isso, por isso que você tem uma dor no quadril, né? Por uma compensação ou por uma tensão, então eu já consigo determinar aquilo. E eu já coloco o plano de tratamento para ele. Aí a gente vai começar com a desconstrução, é tirar os vícios posturais. Então, eu começar com uma liberação miofascial, com uma postura analítica, vamos iniciar ali com uma óssea, eu já coloco um plano de tratamento para ele. E depois disso, eu vou entrar com a construção, que aí é as posturas do RPG em si, é um fortalecimento muscular específico, é um treino de mobilidade, aí eu vou colocar aquilo num processo de construção. Porém, depende muito como o paciente evolui. Porque tem gente que evolui mais rápido, tem gente que auxilia muito, né? Eu peço para fazer alguns exercícios em casa, a pessoa faz. Tem gente que não faz de jeito nenhum. Tem gente que só faz sob supervisão direta. Tem gente que sem supervisão direta já faz. Nossa, e evolui tão bem. Não consegue. Faz parte, né? Faz. Cada pessoa é do seu jeitinho. E no comportamento, na avaliação dela, não sei se ela vai fazer ou não. Você acaba captando, né? Já dá para saber. E eu já sei se ela vai fazer ou não. Aí eu me empenho um pouco mais, assim, nesse fato de forçar bem mais ela durante a terapia. Eu continuo passando em casa, mesmo sabendo que ela não vai fazer, porque ela tem que tentar criar uma disciplina dentro da cabeça dela e na rotina dela. E aí eu sei ali, eu consigo determinar um plano que eu vou fazer para ela. Mas durante toda vez que o paciente volta, né, cada sessão eu faço uma reavaliação. Aí eu consigo, né, ou por foto, avaliar e ver se já teve uma melhora, se não teve uma melhora, se a gente vai ter que bolar de novo isso, se aquele tratamento para ela não foi o adequado, a gente consegue fazer um que se adapte melhor a ela. Então, toda sessão eu faço uma reavaliação. É legal isso aí, porque assim, o paciente ele é novo, né, a cada dia que ele chega. Sim. Né? E se ele se empenhou, vai ter mudança corporal, vai ter mudança de comportamento e tudo mais. Consciência. Né? Porque muda bastante isso, né? Ao longo do tratamento. E ali, se a gente for pensar, como é que o paciente recebe tudo isso? Quando você pega esse, né, para mostrar. Quando você começa a explicar ali. Como é que ele... Tem muitas reações, é muito legal. Tem pessoas que recebem até assim, eu vejo muito... através do comportamento, como eu observo a pessoa. Então, tem gente que observa questionando. Eu vou mostrando, tá, mas por que isso? Ah, mas por que isso? São pessoas que realmente... Essas, normalmente, são as pessoas que evoluem mais rápido. Sim. Então, as pessoas questionam muito. Mas por que isso? Mas por que tá doendo meu quadril do lado direito e você tá mexendo no meu ombro do lado esquerdo? Né? Então, conversa muito e questiona muito, é muito legal. E eu consigo explicar isso para a pessoa. E quando eu observo que ela entendeu, até a feição da pessoa muda. Porque ela consegue entender um pouco mais o corpo dela e ela cria uma consciência corporal. Então, essas pessoas normalmente que questiona, quando ela chega para mim na próxima sessão, ela fala, olha, eu observei uma coisa diferente. Então, ela cria uma consciência no corpo dela e ela consegue observar e se entender com o corpo. É muito legal. Ela começa a observar ela própria. Coisa que acaba, né, que às vezes ela nunca tinha feito. Ela sente uma dor, ela ficava focada naquela dor e o resto do mundo não existia ali em volta, né? E consegue observar. É muito legal. E tem pessoas assim que, tá tudo bem.
sabe? Ah, tá, beleza, é isso. Aham. Eu vou 22 vezes mês, 3 vezes por semana, ela vai dar um jeito. É um pacote né? 5 São pessoas que falam assim, eu só quero vir aqui que você resolva o meu problema. Não tô nem aí, porque tá escrito aí, sabe? Então, tem esse tipo de pessoa também. Mas eu consigo conversar diferente com cada pessoa. Então, eu consigo falar assim, mudar o jeito que eu falo com cada pessoa para ver se ela consegue ter um pouco mais de interesse ou se eu consigo fazer com que elas entenda a importância daquilo que ela está fazendo. Sim. E como aquilo vai ser benéfico para ela. Sim. Então, eu mudo a minha forma de falar, eu observei, desse jeitinho que eu falei, a pessoa não conseguiu. Então, eu vou mudar meu jeito. E vou tentando até ela conseguir entender como aquilo é importante, como aquilo vai fazer diferença para ela. Então... Você percebe que... Uma pergunta polêmica. E lá vamos nós. Na verdade, não é tanto, não. Você percebe que as pessoas tendem a terceirizar muito isso? A própria saúde? Demais. Porque é um negócio que fica na minha cabeça constantemente. Demais. Se a gente pudesse, a gente faria. Não, faria, mas a gente não faz, porque a gente sabe que não é não assim. é que mas não tem funciona. aquele dia que você acorda de um jeito e fala, fulano podia resolver? Podia. Sim. Eu acho que isso faz parte do ser humano, né? Faz, claro mas que faz. agora responde a pergunta dele. A pergunta não é pra mim. Não é pra mim a pergunta. Acontece. É assim que surgem os nossos Entendeu como diálogos, entendeu? Já foi longe, continua. Não, acontece muito isso, porque a pessoa vem aqui esperando milagre. A pergunta que eu mais escuto fala assim: a minha postura vai melhorar daqui um mês? Meu filho, não depende só de mim, né? entendeu? Espera aí. Nossa, eu escuto muito isso. Quanto tempo vai demorar o tratamento? Daqui um mês eu vou estar retinho, assim, bem certinho. Então, eu escuto muito isso. E a pessoa, ela deposita tudo em mim. Fala assim, não, eu vim aqui, você tem que resolver meu problema. A postura é tua e eu que tenho que resolver, entendeu? É meio lógico, mas tudo bem. Então, assim, ela terceiriza muito, deposita tudo como se eu fosse milagreira, assim. Sim. Mas, gente, aí eu vou lá na minha conversinha, bonitinha, explicando, olha, eu tô aqui, a gente passa aqui, no máximo, 1 hora junto. E o resto do dia? As outras 23 são suas. Né? Sei lá, o resto da semana inteira. O resto da semana, entendeu? Assim, é muito... A pessoa, ela deposita tudo, mas ela esquece que ela tem que fazer a parte dela. Então, se ela for uma pessoa extremamente sedentária, se ela não tiver uma alimentação boa, se ela não buscar a saúde mental, que a gente fala muito, tudo vai interferir. Então, terceiriza e deposita tudo em um profissional só, sendo que tem mais 1 milhão de coisas no corpo dela que precisa ser alinhado, entendeu? Não é só a postura, né? E isso faz parte daquela história, né? Lembra da intenção ao Da movimento? intenção ao movimento, né? lembro desse Então, episódio. eu acho que tem a ver muito com essa linha, né? Aquela ideia da postura como a expressão do que está dentro. Sim. Não é? Então, se você vai colocar algo que vem de fora para dentro, mas é para modificar o que está dentro, né? Porque o de fora, né? O que você colocou tem que ficar. Se não ficar, não vai mudar. Não. Né? Aí que tá. Exatamente. Eu acho engraçado que a gente pega lá o princípio da reversibilidade, não é assim? Se você não mantiver alguns hábitos mais saudáveis, mudar algumas rotinas, fazer coisas que você não gosta tanto assim, talvez você volte a ter aquela postura inadequada. Então, ou talvez se você cria uma nova postura que seja, né, ou algum outro problema. Então, é algo que é contínuo para a vida, né? Porque a postura, ela não é do dia. Tem dia que você acorda, você está assim. Tem dia que você acorda, você já está mais... Tem uma coisa muito legal, assim, que na avaliação de morfotipologia, que é do comportamento, o comportamento ele muda de acordo com o período da nossa vida, né? Não é igual a personalidade, que você tem uma personalidade, enfim. E tem muitos pacientes que eles começam a sentir dor, que vêm procurar a gente, porque procura quando tem dor, né? Até eu marco sessão. Eu não vou falar nada também. Eu já marquei essa com a Natália também, não vou falar nada. Esses dias eu tava ali, o todo mundo Rodrigo, no esse seu mesmo TD vem aqui, manipula aqui que tá doendo. Normal, né? Normal, acontece. A gente faz isso. Somos humanos. Não é porque é fisioterapeuta que não sente dor. Claro, sente dor igual. Então, assim, o que eu observo é a pessoa, ela tá tendo... acontece muito com o aposentado, quando a pessoa aposenta. Então, até esses dias eu estava atendendo uma senhora que ela trabalhava numa escola e ela era coordenadora. Nossa. E ela era aquela pessoa, assim, que tomava frente de tudo e cuidava de um monte de gente e tal, e fazia aquilo. Aposentou.
que ela fazia? Nada. Vai coordenar quem, né? Vai coordenar quem? Então, aí na avaliação de morfotipologia dela, deu muito diferente uma postura da outra, né? Que a gente avalia aberta e fechada e depois as cifroses e hiperlordoses para a gente ver a diferença. E eu falei assim, olha, tá acontecendo, eu converso todo com um jeito, o paciente entender para não achar que eu sou louca. Eu estou explicando o resultado de uma avaliação técnica. Vamos lá, né? Vamos por partes. Eu não sou vidente, eu não sei tudo que acontece na sua vida, mas... Temos aqui, né? E aí eu conversando assim com todo um jeito, falei assim, olha, tá acontecendo uma mudança aqui, né? E ela já falou, então, é porque eu era assim, 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 assim. Aí já explodiu ali, né? E ela entrou toda quietinha na sala e aí deu aquela explosão. E ela explicou. E aí acontece os reajustes, porque aí o corpo tem que fazer todo aquele reajuste. Porque Sim. ela estava naquela explosão e ter que comandar lá, ó, cabeça erguida, abre o peito para enfrentar tudo que tem e vai. E de repente ela estava na casa, porque ainda aposentada e ela era separada. E os filhos moravam em outras casas, então morando sozinha. Aí chegou em casa, sozinha, não tem nada para fazer, Nossa. ninguém para mandar. E aí aquela postura vai fechando. E aí o corpo fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aí todo aquele reajuste. Então, é muito legal perceber isso, como influencia na vida social da pessoa. E ela não tem consciência de que a vida social dela, né, o trabalho dela, influencia na postura dela. As pessoas não têm consciência disso. Então, a partir do momento que eu começo a explicar isso, aí, nossa, começa a fazer sentido. Então, é muito legal, assim, ver a reação das pessoas e como elas conseguem entender o próprio corpo. É muito legal. Mas quando assimila é legal, né? É legal. A história da via eferente, né, dela. Ah, meu Deus. O músculos e as suas referências, né? Todo mundo manda nele. Coitado. E coloca a culpa só nele, né? Pois é, e quer começar a tratar só tem dó. ele. Eu falo assim, eu só tô obedecendo ordem, né? Alguém resolve lá em cima pra mim, que eu melhoro aqui embaixo. Sim. Eu brinco, coitado, eu brinco na sala assim, falo, poxa, coitadinho deles, né? A gente começa a tratar pela via errada às vezes. A gente tem que tomar cuidado. Senão a gente vai tratar o músculo e vai ficar. Por isso que tem repetindo. vezes até que eu mando o paciente, assim, para uma terapia, sabe? Para um psicólogo, fala assim, calma. Faz uma orientação para ele Vamos poder fazer- buscar outras Exatamente. coisas, porque precisa de outros elementos a serem abordados, não é isso, Nath? Que às sim. vezes é isso também. Sim. Quando a gente fala em equipe multi, a gente está falando disso, né? Se você tem essas mudanças muito grandes, às vezes a pessoa precisa de um pequeno acompanhamento. Sim. Às vezes não é por muito tempo, mas ela Mas precisa, né? sim. Sim, E é a importância do paciente entender isso, porque aí entra outro aspecto financeiro, né? Não, mas eu estou fazendo aqui o RPG e o RPI, não dá para mim fazer ao mesmo tempo uma academia e não dá para mim fazer ao mesmo tempo uma terapia e não dá. Aí entra que a gente tem que saber lidar muito bem com essa realidade, né? Porque a gente fala assim que tem que associar outras coisas, mas a gente tem que saber muito com essa realidade e colocar as prioridades. Então, tem paciente que eu falo assim, olha, a gente vai fazer o RPG aqui, tanto tempo, eu vou te dar um tempo para você fazer esse tempo aqui na musculação e daqui tanto tempo você volta. Fazer um Fazer um plano. acompanhamento, Plano, de um acompanhamento é muito legal. E a gente fica acompanhando ali pelo WhatsApp, mandando, olha, agora eu quero uma foto perfil, como que tá? E eu vou acompanhando. Ó, a gente vai ter que adiantar, eu vou ter que atrasar um pouquinho, e assim vai, e tendo esse acompanhamento para trabalhar realmente com a realidade da pessoa. Então, é bem legal. É legal isso aí, porque assim, hoje, se a gente for ver, essa questão financeira é importante, né? Porque aí a gente consegue fazer o acompanhamento de longe e muitas vezes o paciente começa a dar muito mais importância para aquilo que ele tem que fazer em casa. Sim. Porque ele fala assim, se eu fizer isso aqui assim, assim, eu consigo fazer a próxima etapa do meu tratamento, volto para o meu acompanhamento, posso receber alta ou não, né, de repente, e pode, de repente, até fazer outra coisa que fazia parte da sugestão terapêutica, né? Então, E eu não tem várias sei como possibilidades tá ali. assim para vocês, mas os meus pacientes têm muitos fazendo atividade física em casa. Nossa, muita gente está fazendo. Comprou os pezinhos lá no Paraguai e comprou elástico, vai lá, pesquisa na internet ou faz algumas aulas com personal e depois, né, termine e continue em casa. Tem muita gente fazendo. E eu achei isso muito bacana, né? A pandemia, ela teve essa coisa ao favor. Deixou as pessoas Deixou as ativas em casa. pessoas ativas em casa. E, assim, um compromisso. A pessoa está fazendo, né? Tem paciente que faz atividade todo dia em casa. Eu falei, é um compromisso muito bacana, porque em casa a gente quer o sofá, né? É mais fácil do que ir lá pegar um halter. É bem mais fácil. Então, é muito legal. Lógico que algumas pessoas, realmente preferem sim, de um claro. acompanhamento.
Claro. Mas faz parte também da gente ajudar a projetar, né? Então, a pandemia trouxe essa possibilidade do telemonitoramento, por exemplo, isso facilita para o paciente, Muito, né? Fazer os exercícios com acompanhamento. Quer dizer, existem nichos a serem explorados de serviços dessa forma também, né? Isso acordou as pessoas em casa para que ter uma vida saudável é melhor, porque é menos fator de risco para qualquer doença. Então, teve que vir uma doença nova para você lembrar de coisas que já se falou há muitos e muitos e muitos anos. Mas é verdade, né? Eu falo que passar pelo medo de algo novo, inesperado e desconhecido te faz lembrar de coisas que você conhecia e não dava importância no sentido de deixar em terceiro plano, em quarto plano, porque você se acostuma tanto com aquilo de alguém falar que você precisa diminuir o sal da comida. Vamos pegar um exemplo mais geral, assim, né? Para o hipertenso. Ele ouve tanto aquilo que aquilo já passa muito batido. Nem faz importância. Todo mundo fala dos problemas que isso pode acontecer, mas está tudo tão bem, está tudo indo naquela rotina, que ele só vai dar importância para uma orientação assim quando algo lhe tira da rotina, algo tira do sossego. É, isso que eu falo, tira a tranquilidade. Alguma coisa aconteceu diferente que muda o seu estado das coisas normais. Aí você fala, opa, né? Eu acho que preciso agir. E a pandemia fez isso de uma maneira bastante, vamos dizer assim, né? Intensa. E fez isso com mais gente ao mesmo tempo. Porque esse despertar para a mudança do hábito, ele acontece com as pessoas. Eu tenho pacientes que já faziam isso, que já tiveram esse feeling, né? Num momento ou outro. A gente tem pacientes assim. Mas acho que a pandemia fez isso com mais gente. Agora, acho que o desafio é manter-se assim e não normalizar. Né? Ou não normalizar. Tornar isso normal. Voltar para aquele padrão, né? Vamos transformar isso num padrão novo, né? Então, trazer isso para uma rotina mais saudável, que seja confortável, que seja boa, que seja gostosa dentro do possível, que traga um ânimo, que faça parte da sua vida social, né? Que faz parte. Eu vou falar lá em casa de vez em quando. Né? A gente comprou em janeiro. Não sei se foi nesse janeiro ou em julho do ano passado, não lembro. A gente comprou nessas lojas de esporte, sabe aquele apoio de chão para fazer flexão no chão? Que fica bem firminho no chão, né? O Fábio queria, porque ele sempre gostava, ele sempre teve equipamento de treino em casa, então ele comprou esse. Aí, o que acontece? Vai o Arthur fazer flexão, vai a Marina fazer flexão, entendeu? Todo mundo, eles fazem igual, e é super divertido, é muito engraçado, legal. Sabe? E o Arthur tá familiar. Cara, muito engraçadinho. O Arthur pequenininho, daquele jeito, tá fazendo bonitinho. Já tá Olha aprendendo. que legal. Porque assim, você cria um ambiente divertido. Eu falo, isso também, a pandemia trouxe um pouco disso, da gente parar 5 minutos para fazer esse tipo de coisa. E um momento familiar, né? Divertido. Trazer essa diversão, assim. Nossa, fazer exercício. Vamos fazer exercício de outro jeito. Então, eu acho que muitas pessoas passaram por experiências assim. Porque antes, assim, fazia esse exercício por obrigação. Né? Leva mais o por filho obrigação. ali, leva o outro lá, leva o outro lá, cada um faz uma coisa, mas ninguém se reúne para fazer. Era muito uma obrigação. E agora não, é uma coisa saudável, lógico que algumas vezes se torna uma obrigação, porque tem algumas atividades que a gente não gosta de fazer. Exatamente. Mas precisa fazer, mas se torna uma coisa muito mais divertida, né? Igual fazer em casa. Eu lembro também que quando estava com a Helena e falava, vamos fazer exercício. Ela vai. E 3 aninhos lá. E ele levantava as perninhas, abaixava. Falava assim, mamãe, você não consegue? Perdeu a flexibilidade, né? Você não consegue encostar a cabeça no joelho? A mamãe já fez isso quando tinha sua idade. Se torna muito isso, assim. E eu observo muito isso, trazendo assim para a rotina, a consciência corporal. Porque o RPG ele era muito conhecido como uma coisa super chata. Era mais estático, não era? Era muito estático, eu ficar o RPG em si. As manutenções de postura, o tempo, né? Era um tempo dentro daquela postura. Um tempão naquela postura, e é sofrida, que não é fácil. Então, e se tornava uma coisa chata. Porque eu gosto de trazer tudo muito legal, muito divertido. Tudo que eu vou fazer, eu gosto que a pessoa faça com prazer. Então, vamos trazer um momento de descontração para aquele sofrimento. E trazendo isso de forma... Como que o paciente vai fazer o exercício em casa que eu pedi, sendo que é super chato? Então, eu trago aquilo de uma forma um pouco mais descontraída, uma forma um pouco mais... lúdica para ele realizar aquilo, né? Até pelo fato da consciência corporal. Então, você sentar.
Vou sentar bonitinho ali, bem certinho. E não ter que ficar lembrando Vou toda alinhar hora. meu queixo, Vou alinhar, peraí, Eu né? já perdi de novo. Eu tô quase aqui assim, ó. Não, eu vou aqui, ó. A gente vai disfarçadamente. É isso mesmo. Mas, assim, trazer essa consciência corporal não como uma obrigação, sabe? Aí eu vou sentar e eu vou me alinhar. Então, automaticamente, conforme a gente vai fazendo os exercícios e eu trabalhando a consciência corporal, eu vou sentar, automaticamente eu vou ficar aqui e eu nem percebi que eu estou sentado correto. Então, essa questão da consciência corporal, trazê-la um pouco mais uma forma lúdica, uma forma mais agradável de você fazer do Pra ela que... internalizar, né? Isso, internalizar. Nossa, eu vou ficar aqui e tá tudo bem, entendeu? Não vai ser uma coisa chata, não vou ficar obrigada, né, obrigatória sentado certinho, igual no trabalho. A gente lê, né, na internet, que tem que ser sentado assim, pá, bonitinho. Só Aí eu falta não mensurar posso os mexer. graus, né? 20 graus ali. Você tem que sentar aqui certinho, né? A gente vê na internet assim, Sim. é assim que tem que sentar. Mas, gente, fica 4 horas sentado assim, fica, eu quero ver. Eu posso contar uma experiência? Pode. Eu e minhas histórias. A gente veio gravar, uma vez que a gente veio gravar o da respiratória, que foi pro canal da clínica. Lembro. E aí, o Alex tinha me alertado, falou assim, Délia, é o seguinte, ó. Você tá tua torto, postura tá horrível, porque tem um padrão ali da madeira atrás Reto. que tá reto e você tá assim, ó. muito Ele tava torto, assim, ele cara. ficava assim, entendeu? Aí Aí tinha madeira assim e ele assim. E o Alex é sistemático com isso aí, né? E aí, juro, aquele dia a gente veio 6, a gente gravou até 6 horas da tarde. A gente Foi. veio aqui, ficamos o dia inteiro. Nossa. E você o dia inteiro aqui, ó. Não, o dia inteiro aqui, ó. Até, né, fiquei aqui, eu ajustei ali, a minha escápula, postura, tudo legal. Chegou 6 horas da tarde, a minha lombar, ela existia. Você lembrou? Eu- Você ficou Nossa. lembrando dela os 3 dias. Eu fiquei, não, até mais um pouco. Eu falei, poxa vida, só porque eu corrigi mas foram quase 8 horas aquele dia, foi muito intenso. Nossa. Então, assim, eu até brinco, né? A gente fala da postura ideal, perfeita, né? Que graças a Deus já vem caindo isso aí. A gente sabe que a gente faz posturas de manutenção ao longo do dia, né? Então, a gente não vai Sim. ficar 100% aqui e vai ficar olhando sempre... Gente, Eu falo, eu muito sempre falo diferente. para meus pacientes assim, né? O nosso corpo foi feito para o movimento. Então, vamos qualquer postura que você fique ali estático, pode ser a mais bonitinha possível. Ela vai te incomodar alguma hora. Você aquela vai história- ter É que... desenvolver gestos e variações de gestos mais adequados, mais organizados. Mudança Exatamente. de padrão, né? Você trazer para um Mudança. padrão muito assim, você mudar para um padrão mais assim. Você aprender essa consciência, o internalizar é de você trazer posturas diferentes que são terapêuticas para você para os seus gestos, não é assim? Sim, isso, né? exatamente isso. É, que é e você difícil se adequa. internalizar, né? É difícil. É igual as pessoas devem perguntar para você, porque perguntam para todo fisioterapeuta. Deve... Qual a postura certa para dormir? Nossa, Aquela que eu aquela que que você dorme. Sabe aquela que você dorme bem gostoso? É aquela lá. Sabe o que é o negócio? Eu tava analisando isso esses dias. E assim, tudo bem, você tem até aquela postura, né, de lado, bonitinho, tentando organizar, mas nem sempre ela é confortável para o paciente. É. E eu já tentei fazer isso. Eu durmo assim quase todo dia, mas eu acordo de bruços. Você Eu não não- dorme eu de não- lado, você deita de Eu lado. deito de lado. Você não dorme de lado. Permaneço talvez, sei lá, meia hora. Depois. A hora que o seu subconsciente e o seu inconsciente tomam Falou assim, olha, ele conta- dormiu. Ele falou assim, Você- ele dormiu, Olha, agora eu viu? posso. Agora deixa eu mandar de verdade. Exatamente, mas é exatamente, não é isso que acontece? Lógico. É exatamente o que É, acontece. eu também, eu durmo de todas as posições possíveis. De lado, do outro lado, de bruto, barriga pra cima. Tudo de qualquer jeito, eu tô dormindo. Eu até falo, dá pra ajustar fazer pequenos ajustes, só que não seja Ajustes. agressivo. Eu acho Isso, que exatamente. você colocar uma postura para Eu pegar dando no... opinião aqui. Não, assim, você colocar uma postura, fala, por exemplo, faz. para pegar no sono, né? No momento que você está com dor X ou Y, né? Não, exatamente. A Esses pessoa tá com uma- ajustes são importantes. Às vezes a pessoa precisa de uma mãozinha. Sim, pra eu tô com uma isso. dor aguda lá na minha lombar. Você vai Vamos dormir ajustar. de qualquer jeito? Não, peraí, De né? bruto. Vamos ajustar até a gente, né, conseguir tratar essa dor, beleza. Aí
Porque segue a vida, né? Porque Então, a partir do momento que a gente conseguiu ajustar aquele padrão que estava dolorido ou um padrão de disfunção, a gente ajustou ele. E agora a postura certa para você dormir, porque você está com esse padrão, né? A mais ideal, eu não gosto da certa, a mais ideal. A mais ideal que seria essa daqui, né? Então, vamos melhorar. Beleza, melhorou a sua disfunção, xodor, agora dorme, só dorme. Porque senão as pessoas não dormem. Sim. Aí elas mudam de sala, elas saem da sua e vêm para essa. Entendeu? Porque só fica pensando, eu tenho que dormir assim. Eu falo assim, a postura tem que ser confortável para você pegar no sono. A Nath, né? Você teve a Helena, então você vai lembrar de dormir grávida, né? Aí o médico vira e fala assim, durma do lado direito. Eu nunca dormi do lado direito. Então, eu olhava para o obstetra, eu olhava para ele e falava assim, doutor, já entendi. Eu não conseguia. Não consegui. Nossa, eu só dormia de bruxo antes. Eu arranjei um jeito de colocar um travesseiro extra para a barriga. Sim. Entendeu? Eu fiz um apoio para a barriga. Porque eu só durmo do lado esquerdo. A minha vida é pegar no sono do lado esquerdo. É o lado que eu relaxo e eu durmo. É o lado que eu amo. Entendeu? É o lado que eu... Então, eu tive que ajustar a postura para dormir do lado esquerdo. E eu dormia e não passei mal. Tá tudo bem. Mas eu precisei fazer um ajuste da barriga. Na gravidez a gente faz muito ajuste, né? Eu também colocava o travesseiro embaixo da barriga e queria dormir de barriga para cima, porque já incomodava aquele lado, já não aguentava mais, meu ombro dormia, tudo adormecia. Eu falei, preciso fazer. Aí virava de barriga para cima, colocava um travesseiro embaixo das pernas e assim a gente seguia a vida. Até que chega um ponto que você tá dormindo quase sentado, né? Porque não tem mais postura, não tem dá mais pra respirar, jeito, não tem mais não sei o quê. A Dani tava quase assim já. A gente tem alguns travesseiros na cama e eu me vi com um só e o resto... Dani, assim. Você não se viu dormindo no chão do lado da cama? Alguns dias só. Beleza, porque acontece. Eu tinha tomado a cama. Eu falei, Dani, você fecha assim, né? Dá até dó de acordar. Você fala, eu não dormia muito, assim, no final, que a barriga tá granando, porque no banheiro a cada 2 horas, então eu não dormia. Grávidas e as suas posturas. E isso faz parte da adaptação, na verdade. Isso, é uma adaptação, exatamente. E é interessante, por exemplo, quando você fala de postura e o movimento, né, e a forma como o paciente se expressa, né? O Rodrigo também vê isso nos pacientes dele. Eu vejo também nos pacientes cardiopatas, os respiratórios, eles têm uma postura, né, própria deles, né? E a gente tem que trabalhar essa postura, porque senão ele não respira bem. Você tem que trazer... Eu quero fazer um treino de músculo inspiratório. O treino de músculo inspiratório é uma sobrecarga. Ele não é gostoso. Não é gostoso fazer TMI. Não é agradável. Porque respirar tem que ser livre. Quando você põe uma carga para respirar, não é legal. Mas eu preciso treinar. Porque eu tenho fraqueza. Então, eu tenho que trazer ele para uma postura que seja boa. Então, eu vou ter que trabalhar toda a parte de cintura escapular, tronco, posição da lombar, quadril, dissociação de cintura. Aí, para ele se sentir fazendo um movimento com carga que seja confortável e não crie uma outra postura muito pior, porque ele vai fechando, fazendo TMI, né, para poder fazer mais força. Então, é complicado, né? Vai falar que respiratório é só respirar. As pessoas distorcem a minha frase, né? A fisioterapia respiratória é para quem respira, mas não é só respirar, né? Lógico. Não é isso, né? Quando eu dou aula, eu sempre falo, né? Eu quero que vocês atendam o seu João, porque o seu João é o meu exemplo clássico, né? E o seu João não é para ficar sentado na cadeira, respira 3 vezes e volta sentado na cadeira, você dá tchau pro seu João. Porque isso ele faz lá na varandinha da casa dele. Eu quero que vocês consigam fazer o seu João fazer exercício. Né? É diferente. É isso, é essa abordagem, né? Eu lembrei, igual você chamar o paciente e fazer crio dentro da sala. É que não tem gelo em casa, né? Então você faz a fisioterapia. De verdade. É que assim, tudo bem, já foi uma prática, né? Muito tempo atrás, hoje não é mais. Mas eu falo, tem coisa que o paciente pode fazer em casa. Sim, ele deve. Ele precisa, ele necessita fazer alguma coisa em casa e entender que ele pode cuidar dele. É uma coisa muito além disso. Você fazer isso a primeira vez para ele entender como funciona o processo legal, e que isso dá um resultado e que depois você vai fazer igualzinho assim na sua casa. Porque tem paciente que você tem que demonstrar exatamente o que ele vai fazer em casa, né? Aí você faz isso, beleza. Etapa 2,
Próxima eu sou da tarefinha, sabe? Eu chego e falo assim, eu faço toda a minha conduta com o paciente, tudo. Eu falei assim, olha, agora você vai fazer esse exercício, eu vou te mostrar. Eu vou lá, deito na maca, eu faço. Eu sento, né, no tatame lá, eu faço bonitinho. Falo, agora vamos usar a tecnologia. Pega seu celular. Agora você vai fazer, eu vou tirar foto sua. Aí eu faço, tiro foto, eu gravo. Falo assim, olha, tá aqui no seu celular. Não tem desculpa para não fazer e eu não lembrei, entendeu? Tem alarme no seu celular. Tem lembrete, tem alarme. Tem lembrete, você vai ter a foto, você tem um vídeo de como faz. Padrão Natália, né? Padrão Para Natália. não ter erro. Não tem erro, não tem desculpa. Então, Eu descobri assim, um dá pra negócio fazer. que vai te ajudar. A plataforma que a gente usa, né? Ela mostra se a pessoa acessou ou não. Olha. O vídeo, né? Se ela está Gostei. acessando o programa que você passou para ela ou não. Nossa, gostei. Fica uma dica aí para você usar também. De repente, selecionar alguns assim que tem lá. Entendeu? Aí você vai Fala saber assim, agora eu quanto ela quero ver. usou. Mas é interessante porque faz monitoramento. parte. Porque quando a gente fala em exercício, fisioterapia, reabilitação, postura, osteopatia, respiratória, qualquer área que você for analisar, né, você tem que trazer uma mudança no estilo de vida. Qualquer uma. Não é? É uma mudança no estilo de vida. Né? E essa mudança ela tem que ser feita pelo dono da vida. Que é a pessoa que Nós busca somos- a gente. nós Não foi o somos- terceiro. Nós somos mediadores do processo, né? Se ele veio nos procurar, porque nós vamos mediar o processo com técnicas, com ferramentas, com tratamentos, com abordagens, Sim. mas ele vai mudar alguma coisa no comportamento dele, É isso aí. né? Quando eu faço a ponte lá para os pacientes da respiratória, é a mesma coisa. O paciente sente falta de ar, o que ele faz? Fica quieto. Aí você põe ele para fazer exercício e ele fala, ele sente falta de ar, ele quer ficar quieto. Então você tem que convencê-lo de que, a falta de ar existe, é real. 2, ele pode fazer exercício com esta falta de ar para aumentar a tolerância dele a ela. 3, essa falta de ar vai diminuir um pouquinho depois. Por quê? Porque você está fazendo exercício na dose correta e é seguro. Né? Não vai descompensar, ela não vai piorar. Né? Né? E dá segurança para o paciente. Né? Ele Exato. tem segurança disso. É o acerto da dose, do mesmo jeito da postura, da técnica manual Sim. ou de qualquer outra Sim. coisa que você isso aí. implementa, É, né? igual o paciente ele tem dor na coluna, ai, eu não posso flexionar, né? Eu não posso dobrar Posso minha agachar, coluna, não não posso agachar. Aí você vai, mostra pra ele, você consegue, você pode, sabe? Então, a partir Isso. do momento, aí a gente muda a via, né? Eu mudei a via, falei assim, olha, agora você consegue entender, você consegue fazer, você pode fazer isso. Aí o paciente, olha, eu consigo. Então, a partir do momento que você muda essa via, já é outra história. Eu estava lembrando agora de uma pacientinha que a gente teve lá na Unigran, quando eu era supervisora, enfim, faz tempo. Será que Não eu é tenho- nem da não? sua época, não. É anterior à sua época. Então tá. Acho que ela da época 2005, uma Esses coisa dias tá na assim. tela. Me lembrei dela agora. Ela era uma senhorinha DPOC, mas ela também era cardiopata, tinha marca-passo. E ela morria de medo de fazer qualquer exercício. E tudo. Ela tinha medo de piorar o coração, né? E o pulmão dela já não era bom, né? E ela tinha artrose no joelho, ela tinha artrose na cervical, acho que tinha uma hérnia discal, combinação compressão de tanto, hein? disco, né? A lombar mais retificada, né? O joanete nos dedinhos ali que doía, então não conseguia pôr tênis. Sabe aquele caos? Sim. Né? Enfim. E aí eu ia explicar para o aluno do estágio, né? Que tinha que colocar ela para fazer exercício. Ai, meu Deus. Mas, professora, dói o joelho, dói o pé, dói. Eu falei, então, qual vai ser seu plano de tratamento? Toda vez que tinha que avaliar essa paciente, os alunos voltavam assim com os cabelos em Com O que que eu vou desse fazer tamanho, com ela, né? O primeiro mês de tratamento dela, a gente foi abordando no controle de dor, sabe? Né? A gente foi fazendo controle e gestão de dor. Sim, sim. Quando a gente conseguiu fazer o controle e gestão de dor da cervical, do ombro, do joelho, ela já estava tão móvel que ela já estava caminhando, ela não tinha visto ainda, ela nem lembrava da falta de ar. Por quê? Porque a gente conseguiu trazer ela para isso. Né? Depois que ela descobriu que ela podia fazer o exercício, aí a gente começou a trabalhar outros elementos da reabilitação cardiopulmonar nela. Mas a gente precisou fazer uma gestão de controle de dor. Né? E não era só dor osteoarticular, não era só artrose que doía, era o medo de se mover e passar mal. Né? Então ela era toda fechada, era toda imóvel. Se eu mexer, eu vou morrer. Exatamente, Não se é? eu fizer um pouco Quase de isso. esforço, meu coração vai parar. É. Então ela era toda imóvel. É muito Né? o que o paciente cria na cabeça e até a forma como os profissionais falam com eles, né? É. Olha, você tem uma hérnia.
Se você se esforçar muito, essa hérnia, ela pode sair e você pode não andar. Ou a gente vai para a sala de cirurgia. Pronto. Bloqueio. Bloqueou. Ali já é o começo do fim. E isso é pior, isso. porque aí você compensa e descompensa a hérnia que estava compensada. Tranquilinha ali. Então, assim, tem muito complicado. isso, assim, como os profissionais lidam, como eles falam, né? Porque, assim, a partir do momento que um profissional fala, é ponto final, acabou aquilo, Vou né? acreditar, né? Eu vou acreditar, porque ele estudou, ele sabe. Sim. Então, aí cria uma mentalidade no paciente e aquilo bloqueia totalmente. Então, os profissionais eles têm que tomar muito cuidado com como eles falam com o paciente, né? Eu acho que a gente pode dar atenção um pouco mais para isso hoje em dia. Porque antes era muito assim, ó, você não pode fazer isso, pronto, acabou. Olha, você tá com uma hérnia, você não pode caminhar. Não pode mais caminhar. Não pode fazer aquela caminhada que você fazia ali de 20 minutinhos em volta do Imaculada. Então, cria aquele bloqueio. Fala assim, olha, se eu não posso andar 20 minutos, então também eu não posso andar muito em casa, porque aí vai começar a doer. E aí começa a doer. Pronto. Aí pronto, e já cria tudo aquilo. Aí se ele levanta e vai para a cozinha, já doeu. doeu. Porque ele andou muito. É. Né? Então, Então, informação, né? É muito... É como... E é só uma informação. Não é nem que ele doeu, é porque... Sim, tem mas ela informação. gerou toda uma resposta comportamental motora. E ele começa a bloquear outros movimentos. Sim. E aí ele entra naquele padrão todo, né? Fechado. E ele vai tentar se complicado. defender, né? Sim, Entra em autodefesa, vamos exato. dizer assim. Essa pacientinha, por isso que eu lembrei dela. Essa pacientinha cardiopata e pneumopata, ela morria de medo de fazer parada cardíaca, ela tinha tido várias. Sim. Né? Então, ela não se movia em nada. Né? Tudo foi ficando igual assim- pior. A gente foi, ela ficou lá comigo 5 anos. Quando eu saí, ela ainda estava indo. Né? Não, já tinha ido até para hidro. Tava de boa já. Tava bem estável, controladinha, né? A gente conseguiu evoluir. É igual hoje em dia a gente trazendo para o Covid, né? Uma pessoa doeu a cabeça, meu Deus, doeu a cabeça. Aí daqui a pouco começa a sentir falta de ar. Mas na verdade não é que ela sentiu falta de ar, é que ela associou que é um sintoma e que pode ser o Covid. Já começa a sentir falta de ar e acelera o coração. E aí começa a esquentar o corpo. Meu Deus, eu tô com febre. E não era nada, era porque ela não tomou muita água durante o dia. Então, mas tem pessoas que ficaram, né, Muita nesse gente. nível de sintomatologia. Acho que agora as coisas estão começando a se acalmar para muita gente. E os pós-Covid, Nath, né, o que era interessante é o medo pelo qual ele passou, porque ele pegou uma doença nova, ele ficou lá na UTI, ele quase morreu. Ele viu tanto de gente que morreu. Exatamente. Ele foi o único que sobreviveu da leva daqueles 40 dias que ele estava lá. Então ele cria essa imagem mental. Ele passou por vários sofrimentos, ele está acamado, ele não consegue sentar. Mas eu estou vivo, então é melhor eu ficar do jeito que eu estou. Entendeu? Porque do jeito que eu estou bem, eu sobrevivi. E aí, se eu começar a andar um pouquinho, vai dar falta de ar. O medo de ter um contato com um profissional que vai reabilitar, o medo de ir para algum lugar fazer uma técnica específica para melhorar a dor, sabe? Então, de você, não, já tá bom, já sobrevivi. Muitos deles, lucro, né? Muitos deles tinham essa dificuldade no começo. E depois eles foram desenvolvendo para poder, não, pera, vamos tomar conta aqui da vida. Né? Eu estou vivo, mas eu posso andar, eu posso fazer exercício, eu posso sair da cadeira de rodas, eu tenho condições disso, né? O meu corpo não tem tantas sequelas, ele vai conseguir voltar. Então, alguns pacientes a gente consegue trazer para esse coisa momento. assim, que eu sempre gosto de explicar para o paciente é realmente isso, assim, a consciência e o que ela pode interferir no teu corpo. Então, como o sistema, o seu cérebro que manda em você, entendeu? Então, se eu começar a pensar, nossa, meu dedo está doendo, meu dedo está doendo, meu dedo está doendo. Seu dedo vai doer, você está entendendo isso? Tá doendo. Então, eu começo a explicar isso para o paciente, para ele ter consciência disso. Porque tem muita gente que não sabe disso, não faz ideia que isso pode acontecer. Né? Que eu posso, por exemplo, começar a sentir sintomas de uma doença que eu não tenho. Né? Então, eu começo a explicar isso para o paciente justamente para ele ter a consciência do que o corpo dele é capaz de fazer. É igual o contrário, por exemplo. Você pega um paciente que está lá na cama, né? Ou que está só na cadeira de rodas e não se move. Por uma internação do Covid ou não, né? Por tempo prolongado. Né? Quem pega esses pacientes pós, né, UTI graves, o que a gente vê nesses pacientes? Muitas vezes, né? Ele está lá e todo mundo fala, não, você tem que levantar. Não, você tem que andar. Você tem que isso, você tem que... Ele entra numa pira de... Não, eu não tenho, não. Entendeu?
Quem é você para me dizer que eu tenho que fazer? Entendeu? E isso é assim mesmo. Eu falo assim, tá, eu sei que você tem que andar, mas... E qual é a forma com a qual você coloca isso para ele, entendeu? Que ele passou pela morte, falou oi, deu tchau para ela e voltou. Né? Pelo Covid ou não. Então, e isso é uma experiência muito forte para a grande maioria dos pacientes. E você chega falando que você tem que ir, se você não se ajudar, ninguém mais pode fazer. Se você jogar toda essa carga para ele, toda de uma vez só, não pode. Exatamente. Você não consegue tirar ele daquela sensação de que tá bom aqui, porque aqui eu tô vivo, né? Então você fala assim, e aí, o que a gente pode hoje? Né? Sensibilidade do profissional, né? O que você quer fazer hoje? O que a gente pode? Vamos colocar o objetivo, né? Olha, o objetivo nosso hoje é você levantar essa perna. Pronto, é um objetivo simples e pequeno, entendeu? Então assim, a gente já conseguiu tudo isso aqui, mas vamos para um desafio hoje? Desafio? Mas a sua meta não é voltar a dirigir? Então vamos para um desafio hoje? Vamos. Não vamos fazer só uma vez, a gente faz bem feito. Se você fizer bem certinho, né? Espero eu explicar, vou demonstrar e vou ir junto. Uma vez só, beleza? Aí você faz uma, aí ele faz duas, faz três. Exatamente. Porque ele se sentiu seguro. Aí você volta gera no confiança outro, no profissional, você volta no outro. Se você acertar isso, a dose do que você está colocando de meta nova para ele, no outro dia ele está fazendo sozinho aquilo lá. Ele vem te mostrar o que ele fez. E fala assim, olha... Exato, eu fiz tal coisa também, eu já fiz não sei o quê, né? Então, esse tipo de coisa, às vezes, é melhor a forma de você chegar no mesmo lugar, né? Então, eu acho que também faz parte do tempo, né? E da gente ler e conhecer o ser humano, entender essas inter-relações, para poder ofertar para ele o caminho. Porque a gente não pode, igual você falou no começo, né? Nós não vamos mudar a postura é sua, né? Ela vem de você. Mas a gente pode te mostrar o caminho. Então, a forma de mostrar o caminho, eu acho que é o belo de ser desenvolvido também, né? Independente das ferramentas. Uma ferramenta que eu uso, que foi criada inconsciente. Não foi nada proposital, não. Mas depois eu comecei a observar isso. Quando o paciente ele vem, ele chega, ele está muito focado naquela dor. Sim. 100%. Porque ele tem que falar dessa dor para que você possa, né, ajudar ele. E muitas vezes, e eu não vou falar 100% do tempo, mas a gente tenta, ao longo do que a gente está fazendo, dentro dos objetivos, tirar o foco dele disso. Sim. Então, eu sou uma pessoa que gosta de conversar um pouco. E aí, você dentro do ambiente, você consegue tirar o foco dessa pessoa, muitas vezes com outros assuntos que não são referentes àquilo expressivamente dor. Sim. Durante. E aí, depois que você consegue achar um meio de comunicação bem fácil ali com aquele paciente, na hora que ele vê, ele já está fazendo muita coisa também que ele nem estava conseguindo e você já conseguiu ajudar dentro desse processo. É igual na falta de ar. Não é? É a mesma coisa, não é? É igual na falta de ar. Sai do foco. Porque, às vezes, assim, você já fez todos os testes que você queria fazer. Você já sabe que esse paciente não dessatura. Você fez vários testes com intensidades de esforço diferentes. A saturação dele não cai. Ele satura ali 93, 94, 95. Ali. Tá tranquilo, mas ele tem uma sensação de falta de ar. Mas para a intensidade que você vai trabalhar, você sabe que a saturação de oxigênio dele não cai. Não aconteceu nada. Ele não está em crise, exacerbação, nem nada. Você vai fazendo exercício e vai falando, vai conversa de um outro assunto. Você acha um foco que ele gosta. Nossa, eu gosto de futebol. Aí você começa lá no futebol. Aí eu uso a fala para fazer o teste de intensidade de esforço. Né? Que é o tal teste. Então, eu consigo levar ele para a intensidade que eu quero. Eu sei que eu não passei do limite. Então, os momentos... as frases de 7 palavras. Tem várias formas de você fazer isso. Mas, enfim, a forma como você conversa e alguns, né, além de achar um nicho, né, que o cérebro dele vai para outro lugar, você também coloca algumas frases para você poder testar o limite de esforço. E ele não falou de falta de ar. Aí lá no final, né, daquela série, daquele momento, daquele rodízio, enfim, do que eu esteja fazendo, aí você mostra a escala de Borg. Ele fala, não sabia tanto, não. Tá tranquilo. Beleza, guarda. E às vezes você não fica toda hora perguntando, entendeu? Você tira o foco um pouquinho. Eu consigo trabalhar isso também. Isso é importante, né? Demais. Eu consigo trabalhar também conversando, eu sempre acho um foco, né, ali do paciente. O que ele gosta de conversar, né? Eu gosto muito assim. Quando o paciente ele vem procurar a gente, ele sai do seu ambiente.
né? E muitas vezes é o que ele precisa. Porque o ambiente dele gera um estresse para ele, gera uma dor para ele, gera alguma coisa para ele que é insatisfatório. Então, quando ele vem para o nosso ambiente, eu geralmente faço um outro ambiente para ele, sabe? Cada paciente eu gero um ambiente diferente dentro da sala. E começo a conversar sobre aquilo que realmente ele gosta e tirar todo o foco daquela dor que ele tem e trabalhar movimento que ele falava que doía. Sabe? Ali, quando eu agacho, dói. Dói aqui no meu tornozelo. Então, eu começo a trabalhar movimentos daquele que doía, né, para ele, começo a trabalhar ali. Beleza. Aí, no final, eu mostro para ele, ó, nesse movimento aqui, é o mesmo movimento que você falou que dói. Tá doendo agora? Não tá. Pera, por que não tá doendo? E aí, eu começo a mostrar para ele que o movimento é bom, né, que ele fazer um exercício é bom. E como aquilo pode melhorar, né? Então, aí ele falou, nossa, eu saí agora sem dor, tá tudo bacana, eu consigo realizar esse movimento. Então, gera uma nova consciência para ele, olhando um pouquinho na parte da neuro. Então, gera uma nova consciência ali para ele e ele vê agora que aquele movimento não é um movimento que causa dor. Né? Então, tem uma nova referência para ele. Então, é bem legal. Ele cria a percepção, ele né? cria uma memória afetiva mais positiva com aquele movimento e não tão negativa. Porque a via é a mesma, né? Então, muitas vezes a gente consegue, o que eu faço, assim, cada um na sua terapia faz a mesma coisa no cérebro da pessoa. Né? A gente começa a olhar como que a gente consegue atingir essa via muitas vezes, no meu caso, na manual, você no exercício, você lá na parte respiratória, de repente você conseguiu mudar totalmente o campo de percepção desse paciente para que aquilo não fosse mais interpretado como nocivo. Exatamente. E aí você aí você coloca o exercício, ele já consegue entrar, a escala de Borg já não está, né? Não é o foco. Não é o foco, entendeu? É muito legal isso aí. Então essa mudança ela é importante, mas ela não é o foco. Né? Justamente. E aí é interessante, porque quando a gente lê algumas coisas de reabilitação pulmonar, né, pegando só esse trecho, Sim. Assim, o paciente às vezes melhora vários parâmetros, mas a rotina dele continua fazendo a mesma coisa. Ele não traz para a rotina dele mais tempo andando, mais tempo em pé. Ele continua ficando mais tempo sentado e deitado, mesmo tendo melhorado parâmetros fisiológicos da reabilitação musculoesquelética ou cardiopulmonar. Então, eu preciso reabilitar esses parâmetros, mas eu preciso que isso faça parte. Claro. E aí, essa é uma abordagem que ela tem a ver não só com a fisioterapia, obviamente, né? Mas dentro da fisioterapia, a forma com a qual você se comunica com o seu paciente faz diferença, né? É disso que você está falando, né, Nath? Nessa avaliação que você está falando, né, morfológica, né, que você trabalha com a consciência da postura, tem a ver exatamente como ele projeta nele, né, as ações que ele pode fazer. O indivíduo com doença respiratória é a mesma coisa. Como é que ele projeta a postura dele, os movimentos e intenções dele, como ele enxerga a própria falta de ar. Né? Então, a gente trabalha muito mais no sistema nervoso central do que no periférico. Eu preciso trabalhar o periférico com o exercício, mas eu preciso que isso traga boas aferências ou boas memórias para o sistema nervoso internalizar isso para a intenção do dia a dia, que não seja aquela que eu tô lá na orelha dele mandando ele pedalar. Que ele possa andar mais na casa dele. Sim. Né? E isso é a via de acesso, é a via da comunicação. Né? É a forma de comunicar as coisas. Né? É a mesma linha. É a mesma linha. Meu pai ele sempre fala assim, não é o que se fala, é como se fala. Meu pai, eu escuto essa frase desde criança. Ele puxava a sua orelha falando Você viu isso. desde criança e agora eu tô aqui na minha rotina fazendo isso. Isso aí. Viu? Tá vendo? Seu pai dava Viu? certo. Ele vai gostar de escutar isso. Manda um abraço pro seu pai. Um abraço, meu pai. Mas é interessante, né? Essa questão de falar de paciente, como que eles interpretam, né? Isso para mim ainda é um desafio, porque isso é individual. Com certeza. Cada um individual. é um desafio novo. E a gente começa a tentar enxergar isso nos pacientes. E como que depois de você conseguir mudar a percepção realmente, como eles têm a mudança, né? Que daí é o sinal realmente efetivo que aquilo realmente teve a chave virada, né? Ela foi, mudou seu comportamento e conseguiu seguir adiante. Até isso acontecer, tem vários processos. Sim. Que é onde muitas vezes vai,
passa um tempo, às vezes volta. Isso não é, eu falo assim, não pode ser totalmente mal visto, porque também faz parte da construção dessa pessoa, né? Exatamente. A pessoa precisa assumir para ela. E às vezes ela precisa de um tempo. Tem pessoas que demoram bem mais, tem pessoas que Justo. aceitam muito mais rápido. Então Tem pessoas que precisam experimentar outras coisas achando Justo. que vai resolver na, tem pessoas que- na terceirização. Depois ela volta e entende que ela precisa participar. É. Né? Aí do tem pessoas processo. que acham, falam assim, não, eu sei que não é isso. Né? A pessoa que ela acha que ela sabe tudo. Não, E aí ela vem para essa... Porque tem gente, né? Até o orgulho mesmo. A pessoa muito orgulhosa, ela não quer aceitar alguma coisa que você tentou conversar com ela. E aí ela pega, não, peraí, eu tenho que me abaixar. Então, esse processo, ele é muito grande dentro da pessoa, né? para ela poder participar da sua própria recuperação, que é aquela primeira pergunta que você fez de terceirizar o Terceirização. resultado, né? Sim. Então, eu acho que um dos grandes desafios do FIS em qualquer área é fazer o paciente entender que ele é parte do processo. Sim. E que o processo tem foco nele. Então, se a parte dele não A gente tiver... só tá para ajudar, Se ele né? não conseguir fazer a parte dele, a coisa vai ficar mais complicada. A gente não vai conseguir atingir todas as metas. Talvez a gente consiga aquele controle rápido daquele primeiro momento, mas isso não vai ser Duradouro. duradouro. É tirar aquela visão assim, eu estou indo lá para uma pessoa me ajudar a tirar a minha dor. Né? Essa é a visão que ele tem. Resolver a minha postura. A pessoa tem essa visão. Não estou indo lá para resolver todos os meus problemas. E tirar a visão que não é assim. Você está indo lá para alguém te ajudar. Você vai fazer e a pessoa vai só te ajudar. Né? Vamos colocar o só te ajudar para a pessoa realmente entender que é ela que tem que fazer. Né? Então, tem que mudar um pouco essa visão das pessoas. É quem é o meio e quem é o fim. Não é quem é a finalidade, quem é o meio, né? De ação. Eu tô aqui analisando, saiu do RPG. E tem tudo a ver, tem poxa. Tem tudo a ver. Mas eu falo porque assim, Mas faz né? parte do faz parte indivíduo. do indivíduo, Faz parte né? do indivíduo. A gente vai discutindo, vai falando do indivíduo, coitado, né? Do indivíduo. A orelha esquenta, né? Porque é muito engraçado a gente parar para ver e analisar isso, assim, muitas vezes, qual foi o nosso processo para fazer tudo que a gente também faz hoje. Né? Para chegar nessa mentalidade, porque muitas vezes a nossa formação não proporcionava isso. Não né? desse jeito. E como que a gente também consegue fazer essa mediação fisioterapeuta paciente saúde, vamos colocar dessa forma. Isso. Porque a gente está no meio, né? Fazendo esse intermédio. E como que a gente tem que trabalhar para conscientizar o paciente e, ao mesmo tempo, ter bons caminhos para que ele possa trilhar, né? Então, isso é um desafio gigante que a gente tem. Né? Um pouquinho matutando, mas... Aquela história que a gente escreve lá, né, no Instagram, né? Que o paciente é o protagonista do tratamento. Tem a ver Não com é brincadeira, é real. Não, é isso. E esse é o desafio, porque cada paciente é único. É aí que tá o lance. A gente nunca sabe o que vai chegar. Não é receita de bolo. Toda vez que chega um paciente, a gente já analisa o momento que ele está sentadinho ali, que ele vai andando, o jeito que ele levanta, o jeito que ele senta, como ele senta na cadeira, como ele está disposto, como ele conversa com você, para a gente analisar aquele paciente e ver que via a gente pode seguir para auxiliar ele e fazer com que ele entenda tudo isso. A abordagem, né? Para você conseguir colocar ele no trilho do negócio, falou, paciente e saúde, o trilho é esse. Eu sou o meio de caminho para ajustar o caminho para ele tentar ficar menos tortuoso, mais arrumadinho. E hoje tem outro porém. Hoje a gente tem muita informação na internet. Isso, eu ia falar isso também. Então, a gente tem tanta coisa assim, né? Da tua área também tem um monte. E aí a gente tem que tentar também filtrar isso para o paciente um pouco. Não que a gente é o detenedor de todo o saber, mas ajudar a traduzir melhor. Isso não, e tem até a ver com o isso, fato deixar ele decidir, né? Mas a tradução às vezes é importante. Até o fato da confiança, né? Igual você estava falando. Eu vou aos pouquinhos, colocando uma meta para ele. Aí o paciente adquire uma confiança em você. Porque normalmente, quando o paciente chega para a gente, ele já pesquisou tudo na internet. Já. Então ele já sabe que você fez no verão passado. Entendeu? E no retrasado também. Ele já sabe tudo, ele já sabe de você, ele já sabe como que você atende, ele sabe o que tem que fazer para aquela disfunção que ele tem, ele sabe como que tem que arrumar a postura, ele sabe tudo. Então, ele chega, a gente tem que desconstruir uma coisa para construir outra, né? Ou agregar aquilo. Então, é um trabalho que a gente faz, né, desde o comecinho, desde que o paciente mandou uma mensagem no WhatsApp, como você conversar com ele, né?
até eu, assim, eu ainda sofro um pouquinho mais. Porque eu sou nova. Então a pessoa olha pra mim e fala assim, não coloca confiança. Eu não sou tão velho assim também, né? Ah, mas vocês aparentam ter, né? Eu só vou falar que eu disfarço, então eu achei que eu disfarçava tão bem, pô. Poxa, eu tenho menos que 30. Já passamos dos 30, né? Tá bom. Eu tenho menos que 30, então assim, vai, poxa. Isso, por favor. Que eu tô me sentindo mal aqui. Vocês dois foram meus professores. Eu achei que eu disfarçava bem pra caramba, só que eu fui professora dele, né? Você tá entendendo qual é o tem lance esse detalhe. aqui? Então, para construir isso pro paciente, pô, essa menininha aí sabe? O que ela vai né? falar que eu já não sei? Eu aqui com meus 60 anos, já sei de tudo, entendeu? Já vivi, né? Já sou uma pessoa vivida, né? Meu filho é médico. Não, então, assim, Isso, tem essa, sabe? E a questão é você trazer isso para o trilho. Exatamente. Né? Isso aí. Você usar isso a seu favor. Com certeza. Né? Eu acho que isso exatamente. Falei assim, então, novos procedimentos. Eu não gosto, assim, mas esse é meu jeito, né? Eu tenho dificuldade eu não falo para o paciente logo de cara, a não ser que seja uma coisa, né? Muito pontual e que necessária. Eu não começo dizendo, não, isso não é assim, logo do começo. Primeiro eu dou uma volta muito grande, quero saber de onde ele veio, quem falou, quem disse, né? Eu quero saber quem falou, quem foi, quando, como, onde, por quê, né? E aí eu vou deixando ele falar e vou tentando traduzir, dou um exemplo, e ele experimenta uma outra coisa, e aí vamos indo, faz diferente, faz um desenho. E vou trazendo, porque às vezes é até mais fácil do que você só fazer o confronto. Sim, agora, tem com pacientes certeza. que você precisa fazer o confronto. Então, aí aquele negócio de ler o paciente, né? Tem paciente que ele precisa dar um empurrão. Tem paciente que você tem que primeiro fazer um carinhozinho. Faz parte do processo. E a gente erra, hein? Assim. A gente erra, tem hora. Natural. E faz parte da gente descobrir, opa, esse aqui é o contrário. Não, começar a abordagem diferente. Assim nós vamos andando. É como a reavaliação, né? Você estava seguindo um caminho e aí você faz a reavaliação. Opa, peraí, tem que mudar isso aqui. Então é a reavaliação. Uma coisa, então. O fisioterapeuta que trabalha com postura, com RPG ou com qualquer outra área da fisioterapia, ele tem que estudar só fisioterapia? Quem dera, né? Excelente pergunta. Só a fisioterapia já é muito quem dirá. A gente precisa estudar muitas outras áreas. Assim, eu vejo muito essa parte até da psicologia, sabe? A forma que a gente aborda o paciente, a forma que a gente lê o paciente, a forma que a gente fala com ele, na psicologia se vê muito isso, né? Então, a gente tem que estudar várias outras áreas, várias outras profissões, várias outras, por exemplo, marketing. Simples assim, né? Então, para a gente poder mostrar uma melhor forma da gente abordar o paciente. Não a forma só de abordar, mas até nos nossos estudos, né? Como eu atender o paciente, muitas vezes tem alguma técnica de alguma outra área, né? Por exemplo, a nutrição. Eu preciso entender um pouco da nutrição para mim passar uma breve linguagem para o meu paciente, importância. Por que eu tenho que beber água, né? Não é da minha área porque eu tenho que beber, mas eu mostrar para o paciente, olha, é isso que eu tenho que... E ele entender um pouquinho e, a partir disso, encaminhar ou a gente seguir nessa linha de pensamento. Então, não é só fisioterapia. Eu sei por que ela perguntou isso. Você sabe que eu perguntei isso. Não, mas é independente, mas eu falo porque, assim, ó, a gente, muitas vezes... como profissional, a gente estuda físio, mas a gente tem também a nossa parte de formação, que ela é médica. Sim. Então, a gente tem que conhecer, por exemplo, eu sou um físio, mas eu preciso muitas vezes saber o procedimento... Cirúrgico, né? Um exemplo, qual tipo de procedimento e qual tipo de material foi utilizado para poder reabilitar esse paciente também. Então, não é um paciente que chega com uma cirurgia de LCA que é tudo igual. Não, e pensa... Não, esse é um exemplo. Um exemplo de milhões. Vou puxar esse gancho aí. Imagina, eu pego lá os cardiopatas, pneumopatas idosos. Interação medicamentosa, gente. Sim. Nossa, eu comecei a estudar mais isso. Entendeu? É importantíssimo. É muita coisa. Então, isso você precisa entender. Né? Às vezes, o paciente é aquele paciente do 0,01% que tem uma reação adversa. Naquela mistura de remédio. É difícil a gente entender isso. Tem hora que eu tenho que chamar um farmacêutico amigo, explica isso aqui. Isso acontece comigo também. Eu tô doida ou isso aqui tem alguma coisa a ver? Não.
tá doida. Não tem nada a ver. Não, tem a ver. Porque você tem a questão da polifarmácia, você tem questão de interação medicamentosa, você tem algumas coisas que interferem no desempenho. Sim. Né? Isso é uma coisa que me atrapalha. Assim, entendeu? na parte da... me atrapalha no sentido assim, não é que atrapalha a terapia, mas me desafia a saber cada vez mais. É uma coisa difícil. É difícil, É uma coisa muito difícil. É que igual não é numa cirurgia, assim, é você ter contato com o médico que realizou a cirurgia para ver se teve alguma complicação, porque muitas vezes o paciente nem sabe, não sabe nem o nome da cirurgia que ele fez. Ele falou, não, mexeu no meu joelho aqui, ó. Eu fiz uma cirurgia aqui desse lado. Não sabe nem onde, né? E aí você conversar com esse médico, ó, mas o que aconteceu, como que foi, teve um enxerto, como que foi retirar, né? Então, conversar com o médico, eu consigo ter uma proporção muito maior do tratamento e ter um tratamento muito mais focado e ter uma linha, um trilho ali bem mais corretinho do que eu ficar lá procurando aqui, mas espera, por que isso está acontecendo? Por que não está melhorando? Porque tem esse edema aqui, esse não melhora esse edema, né? Então, aí pode ser um medicamento lá que ele está tomando, que está aumentando, aí pode ser a cirurgia. Eu tive Nossa, que era pode alimento. ter tanta coisa. Era alimento. Um alimento. Juro, Então, era uma dieta bem desequilibrada. E a gente ia assim, tentando mostrar o trilho, sem ser nutricionista, mas pedindo que buscasse mais orientação. Não teve o que convencesse, porque a estética foi tão mais importante do que a dor nessa hora, que ele não queria fazer modificações. E aí, olha só, né? Que loucura, tipo de né? alimento. É. Só que ao mesmo tempo, enfim, né, é muito desafiador hoje, vou nem falar só do físio, né, mas do profissional da saúde conseguir encaixar todo esse conhecimento aqui, né, no nosso consultório. A gente tem que ficar o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo estudando, o tempo todo lendo. O tempo todo estudando. Buscando outros E colegas. cada paciente que chega é um desafio diferente que você tem que... E lembrando, né, que ainda mais a gente acaba tendo que estudar sobre o ser humano e a natureza do ser humano como ser humano. Né? Porque agora a gente está muito na saúde mental, né? Não são só Depois as da questões pandemia. psicológicas apenas, outros, né? Não por são outros só as fatores. questões psicológicas em si, dos diagnósticos, mas de como o ser humano pensa, né? O que elabora um pensamento. O comportamento em si, né? né? Como ele age, como que é no Isso- trabalho. Tem gente que trabalha, está num serviço ali, num trabalho que é super estressante, que não gosta de estar ali. É simples assim, E só se que a ele não gente fala não- isso para todo e mundo. se a Olha, eu gente trabalho, não mas eu não estuda- gosto do que eu faço. E se a gente É muito não difícil tirar a isso. pessoa não vai falar. Não, né? muito difícil, Raríssimas muito exceções. É muito difícil, Então, exatamente. entender como é que o ser humano se comunica, né? Entender como ele coloca a informação, porque ele está te contando uma coisa no consultório, mas ele está te contando com uma intenção, né? Que é tratar o problema dele. E às vezes você precisa saber de informações que não são aquelas. Então, entender como o ser humano lida com isso, entender, E são é o informações desafio. difíceis de ser obtiradas, assim, Sim. e demora. E às vezes você Às não vezes vai demora. ter, não. Eu dou um exemplo, eu faço um gráfico de intensidade e tempo. A Juliana conhece esse gráfico, eu acho que eu já te mostrei também. Às vezes aquilo que é muito intenso, você identifica e você consegue ver o tempo que você passou naquela intensidade, isso me gera dor, qualquer outra coisa. Tá? Agora, se você tem algo de baixíssima intensidade que dura 20, 30 anos, chega no final dos 30 anos, isso vai te gerar algum tipo de alteração, seja psicossomática, etc. Não vamos entrar no mérito do que vai se transformar. E a pessoa fala, mas eu faço isso há 30 anos. Eu falei, pois é, você está se intoxicando. E agora há que eu vou 20 anos, sentir 30 dor, anos. Veneno em baixa dose também também mata. Justamente. né? Então, É uma frase clássica de livro, mas Sim, mas é uma verdade. É uma verdade. verdade. Por que eu sinto dor só quando eu cheguei nos meus 60, 70? A vida inteira foi ativo, nunca senti nada. Você não tinha 70 há 30 anos atrás, né? Você tinha você 40, não fazia né? isso há 30, você fazia isso só há 30, agora você faz isso há 70. É, diferente. Tem tanta coisa, né, que envolve. Por isso que eu perguntei, o que a gente precisa saber como fisioterapeuta, A gente né? abre outro episódio só disso. Fácil, Sim. né? Então, E do RPG, olha só. não, maravilhoso. Assim que é bom, né? Assim que é bom. Assim que é bom. Eu não sei quanto tempo a gente tá, mas já tá um bocadinho. Mas, Natália, posso bom, né? agradecer? Que bom. Porque, olha, muito legal a gente conseguir dialogar sobre tantas coisas, né? Partindo de uma ideia inicial ali. Que deixa a conversa mais leve. Obrigado.
Eu que agradeço o convite. Que bom que você veio, Nath. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu tenho que passar lá na sala dela. Eu fiquei observando sua postura aqui. Deixa eu cortar a câmera primeiro. Peraí. Mas agradeço o convite. Eu gosto muito de falar do que eu trabalho, com que eu trabalho. Eu amo a fisioterapia, deu pra perceber, né? Essa parte boa. Então, Time, né? Isso aí. eu amo falar sobre a minha profissão. O André, ele fala muito, fala, nossa, quando você fala da fisioterapia, seu olho parece que brilha. Isso aí. Falei, exatamente isso. Que bom que isso acontece. É isso mesmo. Precisamos de profissionais assim. Então, muito obrigada pelo convite. Viu? Ela conseguiu Amei. responder 232 perguntas. Viu? Eu falei assim, nossa, eles me convidaram e eu não sei o que eu vou falar. Que bom, né? Porque se soubesse, ia ser mais de 1h30. Exatamente. Obrigada pela confiança, Nath. Eu que agradeço. O pessoal que ficou com a gente, né? Exatamente. Obrigada, Obrigado pessoal. a vocês. Como é que é aquele negócio lá? Inscreve, curte, compartilha. Se inscreva, compartilhe o conteúdo se você gostou. Deixa se não um gostou like também, se deixa seu gostou. comentário. Deixa um Etc. comentário e assim vai. Vamos viajar junto, né? Também deixa pra gente, tá bom? Isso Obrigada. aí, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo.